Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em uma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu Senhor. E ele lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu quero apenas incentivar você, que talvez tudo que eu venha falar, talvez pouca coisa você absorva, pouca coisa você reflita, mas que você pudesse estar focada neste versículo primeiro, que diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, porque esse versículo diz quem levou e com que propósito levou. Talvez já essa frase já esteja respondendo a alguns questionamentos que você faz, algumas perguntas que talvez você tenha carregado consigo. Quem levou e com que propósito o levou? Oremos. Senhor, nós damos ao Senhor tudo aquilo que, na verdade, te pertence, Senhor. Porque tudo que somos, tudo que temos, e tudo que os nossos olhos podem ver, e as nossas mentes imaginar, Senhor, foram feitas, foram criadas pelo Senhor, e pertencem ao Senhor, e são para a glória do Teu nome. Bem como esta igreja, nós estamos aqui porque nós fomos chamados para que em nossas vidas manifeste a glória do Senhor e através de nós essa glória seja manifesta no mundo. Senhor, que nesta noite a Tua presença que já está aqui, meu Deus, essa presença do Senhor, ela se manifesta de uma maneira que vidas continuem sendo impactadas e mais ainda do que já foram. Meu Deus, esta é a Tua palavra, que alimenta, que transforma, que cura, que liberta. Senhor, vivifica, Espírito Santo, esta palavra, abre a minha mente, abre o nosso entendimento. Senhor, eu declaro minha completa e total dependência de Ti. Senhor, toma a minha mente, toma o meu ser. Senhor, ministra, compartilhe a mente, o coração do Teu povo nessa noite, para que, meu Deus, nós saiamos daqui com a absoluta certeza de que nós recebemos mais uma porção, mais um ensinamento, mais uma direção do Teu Espírito para as nossas vidas, que vai continuar fazendo toda a diferença nas nossas vidas.
Senhor, desde já nós levamos a nossa mente cativa à liderança, à autoridade suprema do universo, o Teu Santo Espírito que habita em nós. Nós repreendemos toda e qualquer manifestação contrária à Tua vontade. Nós declaramos que o único Espírito que tem total liberdade de ação neste lugar é o Espírito Santo do Senhor, o qual nós somos cativos ao Seu agir. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, pode tomar o seu assento. E assentando-se, acompanhe comigo. Queridos, hoje a nossa reflexão é testado e aprovado. Queridos, esse texto nos mostra claramente que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto a fim de testá-lo, a fim de prepará-lo, a fim de habilitá-lo para o ministério qual ele tinha. E se existe uma frase que nós sempre ouvimos, que não é novidade, não é coisa de agora, é teste. Ouvimos sempre teste. Você que já estudou e você que ainda estuda, você sabe que existem os famosos testes que são feitos pelos educadores, pelos professores. Esse teste é para ver até que ponto o aluno está entendendo e absorvendo o conteúdo que lhe é passado. E alguns nessa hora treme, tenta não comparecer, por quê? Porque sabe que não prestou atenção no ensino, não absorveu quase nada. Mas para aqueles que vão com o intuito de aprender, aqueles que sabem, que se esforçam e sabem que está entendendo, absorvendo, até que gosta dos testes, porque os testes é uma preparação para que temos uma ideia de qual vai ser o nosso desempenho na prova. Mas, queridos, nós somos testados, existe teste desde quando nós nascemos, o famoso teste do pezinho do bebê. Então é feito aquele furinho no pé para te colher o sangue, para saber, para fazer um traço da criança, de um código genético da criança. Queridos, quando você compra um carro novo, antes de você comprar esse carro novo, a montadora já lançou um carro modelo igual, e é aquele famoso test driver, que alguém aqui entende melhor de inglês do que eu. Isso, driver quer dizer motor. Se eu estiver errado, me mata depois quando eu sair daqui. Então tem o famoso test driver. As montadoras querem testar a potência, a resistência, a qualidade do motor do carro e do seu carro para que possa estar à disposição no mercado. Pois bem, pastor, o que isso tem a ver? Queridos, se os homens fazem isso, se no mundo secular se fazem essas coisas, você acha que seria diferente uma pessoa que é escolhida, uma pessoa que Deus a escolhe para servir, se Deus não testasse com o intuito de prepará-la, de que ela esteja apta para o desempenho daquilo que ela vai exercer, seria, no mínimo, para a gente meio estranho. Então saiba que Deus também tem os seus testes. Com Jesus nós sabemos que está aqui descrito no texto. Eu não sei qual é o teste que Deus submeteu você, qual o teste que Deus está submetendo, qual o teste que Deus vai submeter você. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: aceite-o, esforce, dê o seu melhor, para que você seja aprovado nesse teste do Senhor, para que você seja aprovado. Queridos, talvez a pergunta é: mas pastor, Jesus sendo filho de Deus, ele precisava? E a resposta é sim, que se não fosse, Deus não teria levado. Lembre que eu falei, foque no primeiro versículo 1, o texto diz que o Espírito Santo conduziu ou o levou para fim de ser tentado, que nós podemos muito bem traduzir para testado. Mas por quê?
ou para quê, no caso, por que Jesus precisou ser testado para receber uma aprovação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai? Primeiro, queridos, Jesus foi testado quanto à sua identidade. Satanás, dependendo da versão, o diabo chega para Jesus. É interessante que nós podemos imaginar a situação. Jesus vem para o batismo depois que ele sai das águas. Jesus não sai das águas e vai diretamente para as multidões. Jesus não sai das águas e vai diretamente para o hall da fama, para os holofotes. Jesus não vai para os palácios, porque lá estavam os Herodes, lá estava o governador romano Pilatos. Não, Jesus não é levado para nenhum lugar público, para nenhum lugar em que ele estivesse em destaque ainda. Jesus é levado para o deserto, e lá no deserto ele passa alguns dias. Alguns dias. Queridos, e quando ele está lá tranquilamente, quando ele está gostando, quando o negócio está ficando do jeito assim que Deus quer, do jeito que Deus gosta, então o diabo resolveu dizer assim: vou testar-lhe, eu vou fazer o primeiro teste. Eu vou lançar uma dúvida que pode ser fatal. Eu vou colocar ele no contrapé. O diabo chega: se tu és ou se tu és, dependendo da tradução, é se és ou se tu és. Então eu vou usar a tradução que está na minha cabeça: se tu és o Filho de Deus. Queridos, observa que ele está lançando uma dúvida, ele está semeando uma dúvida na mente de Jesus. Ele está levando Jesus a pensar na possibilidade de não ser quem ele dizia ser e quem de fato ele era. Alguma vez você já se apanhou pensando: será que eu nem acredito que eu estou aqui onde eu estou? Eu não acredito que eu cheguei aqui onde eu cheguei. Eu nem acredito que eu casei com uma mulher bonita, que eu estou casado. Eu não acredito nisso, isso é um sonho, eu não quero acordar, eu quero continuar dormindo, que eu tenho medo que seja um pesadelo, e quando eu acordar, eu vou perceber que foi tudo uma miragem. Ou então eu estou sonhando com um xureque, com um príncipe encantado, e acordo, tem um xureque do meu lado. Aí eu vou dizer: meu Deus, foi pesadelo mesmo, eu sonhei com um príncipe encantado e acordei, tinha um xureque. Ou então a Fiona, quando era princesa ainda, e depois quando acordou, a Fiona ogro, que é uma coisa horripilante. Mas, queridos, então, para lançar dúvidas, queridos, se a identidade da pessoa é o que ela é, a identidade diz quem ela é, de quem ela é filha, qual a sua descendência, de onde ela veio, ela tem uma origem, ela tem uma descendência, ela tem um pai, ela tem uma mãe, e no nosso caso tem avô, tem bisavô. Jesus não tem avô. Quer logo explicar que pode ser que alguém esteja aí não entenda a coisa. O pastor falou que ele descobriu na Bíblia quem é um avô de Jesus. Não tem. Não gaste os seus cabelos, você vai ficar careca igual a mim e não vai encontrar resposta. Jesus não tem avô. Da mesma forma, não procure netos de Deus, que Deus não tem neto. Deus tem filhos. Portanto, você não é um neto de Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Você não nasce crente, você se torna uma crente, um crente. Então, queridos, ele lança. Isso me faz lembrar quando eu morava lá em Japaratuba. Então, sempre passava os testemunhos de Jeová, e eu dava um jeito de não recebê-los. Olha, eu estou ocupado, de fato eu estava. Olha, aí um dia eu falei assim: vou recebê-los, que quem sabe assim eles me deixam em paz. Convidei para entrar na minha casa. Ouvi-os. Aí eu falei: quem é Jesus para vocês? Jesus foi um anjo que, de acordo com a sua missão, Deus o adotou porque ele cumpriu a missão. Eu digo: então, aqui que nós divergimos e muito, porque se você está negando o que Jesus de fato era, não resta mais nada. Mas não faz diferença. Faz toda a diferença. Você está negando de fato o que faz toda a diferença, a identidade, a pessoa de Jesus. Se você tira a paternidade de Deus, de Jesus, Jesus se torna uma pessoa comum. Queridos, e às vezes o diabo, que é um estelionatário,
que é um sujeito mentiroso, que é um falsário, que é uma redundância de estelionatário. Então ele às vezes ele tenta enganar as pessoas, ele tenta confundir as pessoas, às vezes com pensamento, com sugestões, e às vezes lançando dúvida, e às vezes o lançar dúvida ela é sutil, é no momento que às vezes a pessoa menos espera, numa situação em que a pessoa está vulnerável, ele lança essas dúvidas. Jesus estava vulnerável, fisicamente falando, então ele lança essa pergunta: se tu és, cuidado com a dúvida. Foi assim que Eva caiu. Eva caiu, Adão caiu por causa da dúvida. Quando eles começaram a duvidar do que Deus havia dito: o dia que comeres desse fruto morrerás. Quando o diabo lançou: será que Deus disse isso mesmo? Cuidado com suas dúvidas. Você pode duvidar de muitas coisas, mas não duvide de duas coisas. Não duvide quem você é e quem Deus é. Tenha certeza absoluta quem você é, porque as pessoas que não têm certeza quem ela é, elas andam sendo diferentes, elas andam se tornando estranhas, e andam fazendo coisas que normalmente elas não fazem. E a pessoa que não tem certeza quem Deus é, ela crê em qualquer Deus, porque já que ela não tem certeza, tudo é Deus. Então aí vem aquele ditado: todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um leva ao céu, e esse é Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, queridos, esse primeiro teste consistia sobre a identidade. Quanto à identidade de Jesus: você é ou não filho de Deus? Se você é filho de Deus, então me dê uma prova, Jesus. Me dê uma prova, é muito simples. Prove que tu és filho de Deus, que você não tem que provar nada para o diabo. Você já está, quem lhe aprova é Deus. Você não precisa provar nada para o diabo. Não prove que você, vamos imaginar uma proposta absurda. O diabo prove que você é uma pessoa impecável e se coloque em uma posição de tentação. Não faça isso. Não faça isso, não caia nesse laço. Isso é engodo. Se você tem dúvida de quem você é em Deus, ou da sua autoridade no mundo espiritual, saiba que você será uma presa fácil para os demônios. Se você tem dúvida de quem você é em Deus e da sua autoridade no mundo espiritual, saiba que você é uma presa fácil para o demônio. Ele sabe que pode pegar você facilmente, porque existe o benefício da dúvida. Segundo, Jesus foi tentado quanto à sua capacidade de resistência. Queridos, imagine vocês uma pessoa 40 dias de 24 horas, sem comer e sem beber. Sem comer já deve ser difícil a beça. Eu nunca me submeti a esse teste. Não sei se eu consigo, honestamente falando. Agora imagine 40 dias de 24 horas, sem comer e sem beber. A pessoa está desnutrida, a pessoa está falta líquido, a pessoa está fraco, e nessas condições o raciocínio não funciona com a mesma velocidade, o raciocínio é lento. Nessas condições a pessoa não tem condições normais de dar uma resposta clara, rápida. A pessoa está debilitada fisicamente, e a pessoa está numa condição de anormal. Então, depois disso, o texto diz que Jesus sente fome. Mas o que nos chama a atenção é que, quando o texto diz que Jesus sente fome, é o fim dos 40 dias. E aí, vendo ele, percebendo o tentador, que Jesus estava com fome, que Jesus estava debilitado, fisicamente falando, aí então ele chega para Jesus e diz: olha, é muito simples, Jesus, transforme essas pedras em pães. Faça alguma coisa, Jesus. Não espere na providência de Deus. Para que esperar, se você mesmo pode fazer isso? Cuidado com aquilo que você acha que pode fazer, porque nem tudo que você pode fazer, você deve fazer.
Há uma diferença entre o que eu posso e o que eu devo fazer. Ah, mas pastor Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes dele falar isso, ele disse: eu já passei por isso, já passei por aquilo outro. Ele está falando dentro de um contexto que ele já passou fome, que ele já teve abundância. Ou seja, em outras palavras, ele já foi pobre de emagrecer, ele já foi rico, ele já passou uma vida privada, de privações, e ele já passou uma vida de abundância, ele já sofreu perseguições, sofreu tortura, e ele superou tudo, então ele pode. Então veja o contexto. Antes de falar eu posso todas as coisas, como está a minha vida com Deus? Será que eu posso? Deus está comigo, eu estou fortalecido. Eu posso estar fisicamente fraco, eu posso estar fisicamente fragilizado, mas espiritualmente eu estou forte, porque há um Espírito que me sustenta. E aí então, ele faz essa proposta. E você percebe que Jesus não discute com ele sobre a veracidade da metade dessa coisa. Jesus fala com ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo: olha, embora eu preciso de pão para viver, eu não vivo em função do pão. Não é só o pão que me mantém, comigo está o Senhor, o meu Deus, comigo quem me fortalece é o Espírito Santo. Eu posso tranquilamente superar, eu posso suportar, isso vai passar. Eu creio na providência de Deus, mas mais do que isso, eu creio no poder de Deus que me mantém de pé. Então, queridos, ele lança. Não contente com isso, ele pensou: pronto, no plano físico, no universo físico eu não consegui, a minha investida não surtiu efeito. Mas espera aí, o homem tem algumas fraquezas. Se eu não pego ele aqui na fraqueza física, agora eu vou por outro lado, eu vou no lado emocional, eu vou tentar o ego dele, eu vou fazer uma proposta que é batata, uma proposta que ele vai cair feito um patinho. Aí então, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo, e dizem os que se dão estudos, os estudiosos, que do ponto mais alto do templo, de um lado do templo ficava na beira do muro, dava aproximadamente 400 metros de altura até o chão. Então ele disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que ele usa a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Aos anjos dará ordem a teu respeito, para que não te tropece em pedra alguma. Até aqui ele citou a Bíblia, ele conhece a Bíblia. O que ele está dizendo? Jesus faz uma demonstração de poder. Jesus, mostra o seu poder, creia no seu poder. É hora de você, colocar em prática, é hora de o mundo ver, eu quero ver esse poder de você. Aliás, se está escrito, lança aí que isso vai acontecer, pula aí que nada vai te acontecer. Não creia nas garantias do diabo, elas são enganosas. O diabo não pode dar garantia. A única garantia que ele dá a uma pessoa é que quando ela morrer, ela estará eternamente num lugar aquecido, que não haverá frio no inferno. É a única garantia que ele pode dar. Essa garantia ele pode dar, porque estará com ele, junto com ele, numa relação infernal. Então, queridos, você percebe que a tentação aqui é no lado do ego humano. Jesus podia dizer: não, eu posso mesmo, eu vou pular e nada vai acontecer, porque Deus é comigo, e se eu pular, Deus é meu Pai, Ele não vai deixar eu cair, e Deus vai mudar a lei da gravidade, eu vou flutuar aqui igual uma pena, e vai ser assim, tranquilo. E se isso não acontecer, Deus vai, a terra, as pedras, o terreno pedregulho vai se tornar como se fosse um lugar acolchoado. Jesus não ousou, Jesus não pensou duas vezes. Jesus disse: não, ok, vou fazer isso, você está certo, eu vou lhe mostrar de uma vez por todas que eu sou imune a essas coisas. Queridos, o diabo pensou que Jesus se deixaria levar pelo ego, pelo exibicionismo. Tem pessoas que gostam. Eu assisti um filme alguns anos atrás, um filme da época, nem sei dizer que época era. Tinha um sujeito que
Queria voar, disse que voava e inventou uma roupa estranha e inventou primeiro uma, tipo, hoje a asa delta, né? E ele voou. Só que aí o ego foi subindo e as pessoas aplaudiam ele. E ele resolveu que ele ia voar sem nada, só com aquela roupa. Quando o cara tentou o voo, ele se espatifou lá no chão. Exibicionismo. Nós não precisamos nos exibir. Nós não precisamos demonstrar gratuitamente quem somos ou que somos capazes. Nós precisamos colocar a Deus à prova. Devemos cuidar do nosso ego. O ego é um ponto fraco se nós não pedirmos o Espírito Santo que nos dê o espírito de vigilância. Se nós não pedimos o Espírito Santo que feche as brechas, que nós temos áreas sujeitas a fraquezas, e para que cuide, que nos guarde nessas áreas. Mas se observa que o Salmo 91 que ele cita a metade do versículo. O versículo está lá: ele dará aos anjos, ordenará aos anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo mentiu a palavra aos teus caminhos, porque se Jesus fizesse aquilo, ele não estava no caminho de Deus, ele não estava dentro do propósito de Deus, ele haveria saído e cairia na rede do diabo. Queridos, observe o texto bíblico. Cuidado com meio texto, cuidado com um texto tirado do contexto, com frase solta. Analise-as antes de tecer qualquer opinião ou de fazer qualquer afirmação de fé. Porque às vezes alguém já disse que o texto fora do contexto não passa de um pretexto. E às vezes um texto fora do contexto destrói vidas, falando de uma maneira, vidas espiritualmente falando. Então o diabo, ele tenta de novo, mas Jesus responde, Jesus não cede, Jesus não cai. Aí então ele disse: ainda tem uma carta na manga, ainda tem uma cartada. Ele não caiu na necessidade física, ele não caiu no exibicionismo emocional, ele resistiu no universo físico, ele resistiu no universo emocional. Então agora eu vou dar uma cartada no universo espiritual, eu vou na área espiritual. Eu tenho certeza que agora, quem sabe ele balança, e se ele balançar, eu vou dar um empurrãozinho para que ele caia. Aí o diabo chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero te mostrar tudo, eu quero te mostrar algo que os homens se corrompem facilmente, eu quero te mostrar algo que os homens fascinam. Os homens, Jesus, fascinam por glória, os homens fascinam por poder, os homens fascinam por domínio. Então eu quero te mostrar, Jesus, olha, veja daqui, está vendo todo esse reino? Aí imagino eu que ele mostrou todo o Império Romano, todo o vasto domínio do Império Romano. Ele passou um filme no telão, as conquistas do Império Medo-Persa e por aí afora, que isso não é aula de história, não tem nada a ver, não vou reviver a história. Então ele mostrou a glória dos reinos deste mundo e disse: tudo isso te darei, mas tem um preço. Cuidado com as ofertas do diabo, ela vai custar cara para você. Cuidado com as facilidades, elas podem se tornarem difíceis. Cuidado com os atalhos, cuidado com caminhos fáceis, eles podem se tornar caminhos escorregadios e de perdição. É por isso que o provérbio diz: há caminhos que o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Ou seja, são caminhos que conduzem à morte, não à vida. Mas o mesmo provérbio diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Então, queridos, ele mostra. Por que ele faz isso? Porque ele já havia feito isso lá no início da criação. Ele havia jogado esta rede e o primeiro Adão havia caído. Ele disse: o segundo também vai cair, porque ele vai ver a glória, ele vai ver os reinos, ele vai ver os reis, como eles são respeitados, como eles têm súdito, como eles são temidos e tudo mais. Queridos, eu gostaria muito, com toda sinceridade, dentro disso que eu estou falando agora, que você tenha todo o cuidado com as propostas usurpadoras que te fazem. Eu vou repetir:
tenha cuidado com as propostas usurpadoras que te fazem. Queridos, me fizeram uma proposta indecente desse ponto de vista. Quando eu havia voltado da escola de missões, eu cheguei para meu pastor e falei: pastor, estou de volta e quero servir a igreja, o que tem para me fazer? Ele disse: faça isso e aquilo. De repente a igreja tinha um trabalho que lá nós chamamos de congregação, não sei como chama aqui, que é uma extensão da igreja que está começando. Aí disse: eu quero que o missionário vá dirigir essa congregação que nós temos lá na casa do irmão assim assado. Fui com ele na quarta-feira. Ele chegou lá, me apresentou aos irmãos lá e disse: aqui o missionário a partir de hoje vai estar aqui com vocês, dando assistência, trabalhando aqui, etc. Ok, fui bem recebido. Eu marquei com eles que na sexta-feira eu ia lá para nós conversarmos acerca de plano de trabalho. Quando eu cheguei lá na sexta, eu vi um clima assim diferente. Alguma coisa estranha havia acontecido entre quarta e sexta. Aí o dono da casa diz assim: olha, missionário, quer dizer o seguinte, nós só reunimos aqui em respeito a você, em consideração a você, mas nós decidimos que nós não queremos fazer mais parte da igreja tal, da igreja Boas Novas, mas nós gostaríamos que você fosse o nosso obreiro, nosso pastor. Falei: eu digo: de jeito nenhum. Digo: muito obrigado por sua proposta, mas eu não aceito se ele não estiver debaixo da liderança das Boas Novas. Eu não aceito. Digo: não, eu não aceito. Eu vim aqui a pedido do pastor, ele vim aqui com ele, então eu não aceito essa proposta. Arrume outro que queira. Resultado, não sei o que aconteceu. Uma proposta usurpadora. Eu podia ter deixado levar, poxa, finalmente eu vou liderar um trabalho, finalmente eu vou ter status quo de pastor. Finalmente eu acho que eu vou até voar. Não, queridos, se tem uma coisa que eu dou graças a Deus e falo isso, que Deus sempre me deu consciência de princípio de autoridade no mundo espiritual e de lealdade. Quem conhece o princípio de autoridade no mundo espiritual não cai nas armadilhas de Satanás. Então o que ele digo: não, foi embora. Então cuidado com as propostas usurpadoras. E aí cuidado, porque alguém pode chegar assim: irmão, sua célula está crescendo, está multiplicando, que tal a gente tornarmos independentes? Está crescendo, a célula está bombando, usando a linguagem aí do negão, está bombando, pastor, está arrebentando, o inferno está estremecendo. Aí o estado estremecendo, mas pode ser que balança também o ego de alguém. E alguém, vamos tornar uma igreja? Não caia nisso, não faça isso. Se você tem um desejo de abrir uma igreja, se você tem vontade de liderar alguma coisa, chega e diz: olha, pastor, a partir de hoje eu não quero ser mais líder desse ministério ou desse setor. Eu entrego para o Senhor, que eu vou começar, vou amarrar minha tenda em outro lugar. Eu lhe garanto, pelo que eu conheço, nem que ele me puxe a orelha depois, ele vai lhe abençoar, o pastor Devani. Mesmo que depois, se eu não autorizei você falar em meu nome, eu aceito o puxão de orelha. Mas pelo que eu conheço dele, eu lhe garanto que ele vai dizer: pois não, filho, eu lhe abençoo, vai na bênção. E meu desejo é que você seja tão bem sucedido lá como você tem sido aqui conosco. Mas pelo amor de Deus, não aceita essa proposta, vamos ficar aqui, vamos comer, vamos ser nós. Meu Deus, glória a Deus. Então, queridos, Jesus foi testado quanto? A sua identidade, a sua resistência. E Jesus foi testado quanto ao seu conhecimento e obediência à palavra de Deus. E antes que talvez suba na sua mente: pastor, o senhor citou conhecimento e obediência na mesma sessão, isso está certo? Eu respondo: tá. Porque, queridos, eu posso dizer isso, que o conhecimento e a obediência não traz proveito algum. Conhecer a palavra de Deus é bom,
Mas a palavra de Deus, ela revela o autor da palavra. Você tem que conhecer o autor da palavra através da palavra. A palavra te conduz ao autor. Então, se você conhecer só a palavra e você não conhecer o autor da palavra, você está apenas no meio do caminho e mais para perdido do que para a pessoa que está no caminho certo. Por que isso? Porque eu conheço muita história de muita gente que, por causa do excesso de conhecimento, eu não estou fazendo apologia à ignorância, eu estou falando de conhecimento, de informação, e não conhecimento de vivência, me entenda isso. Então, pessoas, porque deixaram seu ego inflamar por causa do conhecimento, se perderam no caminho da fé, se perderam no mundo espiritual. O diabo já destruiu, já desmanchou muitas igrejas por causa dessas brigas. Queridos, eu fui testado nisso. Só que, primeiro, eu não possuía o conhecimento, e segundo, eu não entro nessas propostas. Eu estava indo para uma cidade do interior de Sergipe, com 2 pastores, um era a igreja mãe que abriu o trabalho lá, e outro era amigo, e um outro oficial da igreja, um presbítero. E nós vamos no carro, uma longa viagem, conversando, eles falando sobre teologia, ok, e eu aqui de ouvido para aprender alguma coisa. Aí não sei, em determinado momento, falar alguma coisa sobre calvinismo, e eu falei, olha, eu tenho minhas querelas com calvinismo, ponto. Aí o presbítero, então vamos discutir os 5 pontos calvinistas versus os 5 pontos arminianistas. Eu digo, não vou. Digo, não me interessa, não é minha praia, meu negócio é ganhar almas para Jesus. Eu não acredito que ninguém é salvo pelo calvinismo, nem é salvo pelo arminianismo. A pessoa é salva por crer e receber a Jesus como seu Salvador. Mas, queridos, eu penso que eu deveria ter feito outra proposta para ele. Mas se eu tivesse feito a outra proposta, eu teria incorrido no mesmo erro. Seria, ok, nesta área eu sei que eu já perdi para você, mas então vamos fazer alguma coisa que pode nos edificar. Vamos compartilhar a experiência com Deus? Aí é que está. Quando alguém desafiar o seu conhecimento, diz, olha, não quero, vamos compartilhar a experiência com Deus, me conta as suas para que me edifique, me conte as suas para que a minha fé se acenda, me conte as suas para que eu me inspire, porque conhecimento pelo conhecimento, a única coisa que faz é alimentar o ego, nada mais do que isso. Pastor, então conhecimento é problema? Não. Conhecimento da palavra de Deus? Não. Conhecimento de qualquer outra coisa? Não. O problema é o que a pessoa faz com o conhecimento que ela tem. Esse é o problema. E no caso aqui, o diabo estava testando, Jesus foi testado para saber se ele conhecia de vivenciar e de obedecer a palavra de Deus. Não é se ele tinha o conhecimento pela mera informação. Queridos, eu posso chegar, imagine o seguinte, às vezes está à disposição lá, a informação sobre uma determinada pessoa, eu vou ter todas as informações, eu tenho informação sobre a pessoa, mas isso não significa que eu conheça a pessoa. Para eu conhecê-la, eu tenho que conviver com ela, eu tenho que me relacionar com ela. Então a Bíblia nos informa quem é Deus, a Bíblia nos informa como se chegar a Deus, mas isso só acontece se nós obedecermos a ela. Então, mais do que conhecer a obra, conheça o autor da obra. Faz toda a diferença. Conheça a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, ela é poderosa para fortalecer, ela é poderosa para abençoar. Jesus nem só de pão, ela é alimento espiritual para a alma faminta, ela é pão para quem tem fome, ela é água viva para quem tem sede. E mais do que isso, ela revela o Deus Criador. E Deus vela pela sua palavra. O que Ele diz, Ele faz. O que está escrito, está. Então, queridos, Jesus conhecia a palavra de Deus. Por isso, Ele usou-a como escudo de defesa. Observe que quando o diabo vem com investida contra ele não entra em debate, ele só contesta. Quando o diabo diz, lança-te daqui abaixo, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus.
Porque Jesus entendeu que se ele fizesse isso, ele estaria colocando Deus, estaria tentando Deus, colocando Deus à prova. E não era a hora, não havia necessidade disso. Não coloque Deus à prova, mas seja aprovado, passe na prova de Deus. Jesus obedecia a palavra de Deus, por isso ele citava sempre que era necessário. Nem só de pão viverá o homem, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Quem conhece a palavra de Deus, e é muito importante conhecer, vai ter momento que você não vai estar com a Bíblia na mão, vai ter momento que você não vai ter tempo para acessar o seu celular, vai ter tempo que ela precisa estar aqui, na sua mente, nessa massa cinzenta chamada cérebro, ou se você for nordestino, na sua cachola. Aí vocês riem, né? Queridos, eu acho que muitos aqui conhecem um homem de Deus que já está velhinho, chamado irmão André. Ele é o fundador da Missões Portas Abertas, conhecido como um contrabandista de Deus. Ele não pegava charuto em Cuba, ele não trazia cigarro do Paraguai, nesse tipo de contrabando não, porque ele foi o primeiro a entrar em países fechados levando Bíblia. Por que eu estou citando ele? Ele conta numa das suas experiências que ele estava em Moscou, na época em que a União Soviética estava em evidência, parecia que ia dominar o mundo, e ele conta que ele estava lá, ele estava assistindo um desfile militar, e todo aquele exército passando, e ele com medo, ele disse, eles vão dominar o mundo mesmo, eles estão com aparência disso, e ele disse que sentia medo, e ele apertava, ele estava com a Bíblia de bolso, essas que os gideões distribuem. Então ele estava com ela no bolso, ele disse que apertava, aí o Espírito disse assim, André, o que diz a palavra? A palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Não tenha medo, André, no grande dia, todos aqui vão se dobrar diante da autoridade, diante do senhorio de Cristo. André, não tenha medo, você e Jesus é maioria. Querido, você com Deus é um exército, você só precisa de um soldado, de um general, só precisa do Senhor na sua vida, Ele pelejando com você e por você, mas para isso você precisa conhecer, você precisa obedecer, eu preciso conhecer, eu preciso obedecer a palavra de Deus, porque eu não posso usar o que eu não conheço. Se eu for tomar um remédio que eu não conheço, ele vai, em vez de ser remédio, ele pode virar veneno, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem e o não conhecimento. Imagine que eu tenha alergia à penicilina, eu tomo uma injeção de penicilina, vou ter um piripaque. Então conheça, por não conhecer a palavra de Deus, e principalmente por não obedecer ela. Por que o diabo fez isso? Porque ele conhecia, mas ele não obedecia, por isso que ele citava a esmo, ele citava fora de contexto. Queridos, e para encerrar, que o tempo voa como uma flecha. Um menino de 9 anos, ele furtou a merenda de um coleguinha na escola. Então ele foi apanhado, levado à diretoria, a diretora puxou a orelha dele, a orelha esquerda, e disse, por que você fez isso? Ele disse assim, olha, nessa minha orelha esquerda aqui, uma voz dizia, pega e come, cara. Mas no meu ouvido direito, outra voz dizia, não faça isso. Então a diretora pegou as 2 orelhas do moleque e sacolejou e disse, por que você não deu ouvido à sua orelha direita? Ele disse, sabe por quê, tia? Porque o da esquerda falava mais alto. Queridos, todas as vezes que a voz, para você fazer o que é errado, para você desobedecer a Deus, para você quebrar o princípio de Deus, for mais alto, saiba que você está na beira do abismo. Saiba que você já perdeu a batalha. Da mesma forma, se você deixar que sugestões do diabo ecoem mais alto no seu ouvido, ou permaneça mais tempo na sua mente, mais do que a voz do Espírito Santo, lamento informar, mas você já está sendo vencido, você já está sendo vencida. Não deixe, existe aquela velha frase que nós conhecemos, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Na minha é meio difícil, porque não tem cabelo, eles vão rodar aqui para quê? Eles podem escorregar e cair. Então, queridos,
Portanto, fuja da aparência do mal, não dê ouvido à voz do diabo, ouça a voz do Espírito. Rejeite as tentações, busque a força e o livramento que vem de Deus. Por quê, pastor? Porque esse livramento que vem de Deus já diz tudo. Ele vai te livrar. Talvez a pergunta, eu gostaria que nós começássemos a pensar, queridos, Jesus não usou arma, Jesus não usou o conhecimento, Jesus não colocou a carteirinha Filho de Deus aqui, embora ele pudesse fazer isso. Jesus usou a palavra, e ele usou a palavra que ele tinha autoridade para usá-la, porque ele obedecia à palavra. Jesus não fazia nada por conta própria. Ele disse: eu não vou experimentar, eu não vou fazer isso porque eu sou quem eu sou. Eu vou fazer o que o Pai, eu vim para fazer o que o Pai me enviou para que eu fizesse. A minha obra consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, cuidado com a voz que você anda ouvindo. Essa voz é de Deus. Essa voz é de Deus. Peça ao Senhor que guarde a sua mente. Peça ao Senhor que dê discernimento das investidas do espírito, do demônio. Fuja dele, repreenda ele. Jesus diz: retira-te, diz o mesmo, vá longe de mim, sujeito. Queridos, reflita. E que aconteça com você, que aconteça comigo, o que Paulo diz em 2 Timóteo: procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro, que você seja aprovada, que você seja aprovado pelo teste, tem um crivo, tem um carimbo, tem a autenticação do Deus Santo, do Deus poderoso. Que Deus o abençoe.